Bem-vindos ao canal Dia dos Filhos. O canal de conhecimento extraterrestre é compartilhado. Meu nome é Clóvis Tavares e eu vou compartilhar com vocês informações que eu estou recebendo há mais de 57 anos de contato com 4 seres extraterrestres de civilizações diferentes. Neste vídeo incrível, o extraterrestre Avral da civilização Atomavis, civilização essa da qual nós brasileiros somos descendentes diretos, ele vai falar sobre o DNA genético e o DNA kármico. Nesta fase das revelações, Avral vai mergulhar profundamente no estudo do karma, mostrando um dos assuntos mais fascinantes e misteriosos do universo. Avral vai mostrar que o karma é o mais lógico e legítimo esclarecimento da degradação e condição do ser humano no planeta Terra. É o singular acontecimento que elucida os contrastes existentes em todos os reinos e espécies referente à sua evolução e à situação da vida. Avral vai começar as explicações sobre o karma analisando a evolução do espírito, porque a evolução está presente em todas as circunstâncias da vida e completamente ligado com o karma, ferramenta fundamental para a evolução e o cumprimento das leis cósmicas. Iniciando uma breve avaliação da evolução do ser humano, integrando claramente a curiosa evolução do espírito e das almas gêmeas, esclarecendo a correlação existente entre o karma e a programação do mesmo no DNA. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal para receber atualizações sobre vídeos futuros, onde compartilharei mais conhecimentos. Não perca a chance de ampliar seus conhecimentos e descobrir o universo de uma forma nunca antes imaginada. Preparem-se para as incríveis informações que Avral tem a compartilhar. Então, prepare-se para essa jornada incrível juntos. Assistam ao vídeo e fiquem com Deus. Cada um dos aspectos hereditários, sexo, fisionomia, cor da pele, altura, perfeição física, defeitos, e outros, repassados dos pais para os filhos graças aos cromossomos. Cada uma das células em nosso corpo possuem seus cromossomos aproximadamente idênticos, porque esse ser humano foi originado de uma única célula. E os cromossomos são formados por moléculas de DNA. Algumas parcelas de moléculas formam os genes. A molécula de DNA formada por 2 cadeias de polinucleotídeos enroladas, uma ao redor da outra, em uma dupla hélice, semelhante a uma escada de cordas enroladas sobre si mesma. Os genes estão organizados linearmente na molécula de DNA e são os genuínos responsáveis pela hereditariedade. Os seres humanos possuem cerca de 1 milhão de genes em uma célula, logo, em uma única célula do ser humano contém 1 milhão de informações hereditárias, de acordo com a ciência atual. Eu vou avançar além dos genes, alcançando a base da ferramenta kármica. Na explicação sobre a cadeia de DNA, eu vou analisar além do microscópico gene, mergulhando na parte astral dos cromossomos das células. Em cada uma das moléculas de DNA físico existem 2 de DNA no plano astral, uma correspondente à própria molécula física e outra à programação kármica para a próxima encarnação do ser, que não possui correspondente físico. Cada cromossomo do plano astral é constituído de 1.800.000 genes kármicos, portanto, com um número muito maior de genes do que o cromossomo físico. Cada gene é formado por nós kármicos e este por pontos kármicos. Eu vou explicar que todas as nossas atitudes são registradas nestes nós, organizados nos genes. Cada atitude é especificada em positiva ou negativa, ficando esta especificação, por ser executada pela parte inconsciente do ser. O registro destas atitudes definirão o karma para a próxima encarnação, e sua ativação será produzida pela energia isorropia ao percorrer o DNA. A energia isorropia é originada do prana,
associada com outros procedimentos energéticos existentes em nosso corpo e é responsável pela programação e ativação do karma em cada ser. Eu vou explicar que a nossa missão é anular toda a programação kármica que nos conduzirá à libertação absoluta do reino humano. Para que tenhamos o entendimento da vida e o porquê da mesma, realizarei uma pequena observação sobre a criação do universo. O universo é um ser vivo pulsante, expandindo-se e contraindo-se, voltando a dirigir-se para o mesmo ponto inicial. O ponto zero, ou seja, o Big Bang. O universo é sempre restaurado. O universo, por influência de infinitas expansões e contrações, criou uma membrana, a verdadeira fronteira do nosso universo. Compreendendo nosso universo, encontram-se três grandes planos em relação ao estado em que se encontra a matéria que o constitui: os planos físico, o astral e o espiritual. O plano físico é a representação de toda a matéria muito densa. O plano astral é a representação da matéria num nível intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. O plano espiritual é a representação de toda a matéria muito sutil, idêntica à energia. O plano mais sutil interpenetra o plano mais denso, portanto, o plano espiritual interpenetra o plano astral e o plano físico, e o plano astral interpenetra o plano físico. São universos correspondentes àqueles que possuem cópia idêntica ou parecida no plano astral e no plano espiritual. Toda matéria física existe um correspondente no plano astral e no plano espiritual, interpenetrando-a. Para cada matéria astral nem sempre existe uma correspondente no plano físico, mas certamente existe uma correspondente no plano espiritual. Para cada matéria espiritual nem sempre existe uma correspondente no plano astral ou no plano físico, mas certamente existe nesta matéria espiritual a consciência cósmica. Todos nós que vivemos no plano físico, possuímos um correspondente do nosso corpo físico no plano astral. Este corpo astral é uma cópia do nosso corpo físico. Este corpo astral possui um corpo espiritual que é uma cópia mais sutil do corpo astral. Mas existem seres com corpo astral e espiritual que não possuem o corpo físico, eles são os seres desencarnados. Além do plano espiritual existe a consciência cósmica. A consciência cósmica é a energia primária que interpenetra tudo e todos os planos existentes. É o estado primitivo e constante da energia. A consciência cósmica é a consciência de Deus. Para que possamos entender, Deus é tudo que está no interior da membrana que envolve o nosso universo. Sendo assim, Deus também possui um corpo espiritual, astral e físico, equivalente em cada plano específico. Ao contrário do que muitos imaginam, Deus não é perfeito, Deus é um ser em evolução, assim como todos nós estamos, a caminho da perfeição. Embora Deus não seja perfeito, Ele é a maior perfeição que conseguiremos conquistar, a sua perfeição é o limite máximo que podemos chegar em nosso progresso espiritual. Após cada expansão do universo, ou seja, o ponto zero do Big Bang, a consciência cósmica inicia a sua subdivisão em infinitas partes, centelhas ou bolhas. Estas centelhas serão em pares. Uma polaridade masculina e outra feminina. Cada uma das polaridades da centelha é o que entendemos por espírito. Para cada espírito existe um correspondente de polaridade oposta. Portanto, o espírito é a diferenciação da consciência cósmica. Cada um dos espíritos vão reencarnar, ou seja, possuir um corpo astral conectado a um corpo físico. É extremamente necessária a existência de um corpo intermediário, ou seja, o corpo astral, que é o único meio do espírito conseguir comandar o corpo físico. Possuímos 7 corpos astrais. O corpo astral superior, conhecido como 7º corpo astral, ou mais sutil, e outros 6 corpos astrais, cada um mais denso que o outro. O corpo astral mais denso é o perispírito, ou seja, o primeiro corpo astral. O perispírito é uma cópia idêntica do corpo físico. A função do corpo astral é ser um decodificador ou ponte de ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico.
todos os nossos pensamentos ou todas as nossas ações são comandadas pelo Espírito. O Espírito é a nossa mente. O cérebro físico do ser é apenas um processador que interpreta os comandos enviados pelo Espírito, depois que eles foram decodificados pelos corpos astrais, cada um dentro da sua própria densidade e frequência. O Espírito envia comandos para o corpo físico emitindo frequências de altíssimos impulsos, mas não são percebidos pelo corpo físico. Estas frequências só serão perceptíveis pelo nosso cérebro físico, se a frequência emitida pelo Espírito forem reduzidas. A redução da frequência só acontecerá através dos corpos astrais. Os corpos astrais exercem a função de redutores de frequência emitidas pelo Espírito, ou seja, a mente. O corpo astral superior, ou seja, o sétimo corpo astral, é o único capaz de perceber as frequências espirituais emitidas. O corpo astral superior vai reduzir a frequência ao nível de pulsos para que esta possa ser perceptível pelo corpo astral subsequente, ou seja, o sexto corpo astral. Esta redução de frequência prossegue até o nível que consiga ser perceptível e captada pelo próximo corpo astral subsequente mais denso, o quinto corpo astral. Ao longo da cadeia de 7 corpos astrais, executando o amortecimento de frequência, circularão os impulsos espirituais até que a frequência consiga chegar a um nível suficiente para que seja possível a percepção pelo cérebro físico. Logo, o cérebro físico é o último elo nesta cadeia, o receptor dos comandos impulsionados pela mente, ou seja, o espírito. Criando assim, os espíritos iniciais, está definida a manifestação da consciência cósmica e, portanto, o progresso a caminho da perfeição. Mais e mais os espíritos libertam-se da consciência cósmica, ou seja, são criados. A evolução grupal de todas as centelhas será o estímulo para a evolução do todo, ou seja, do universo. Os espíritos não foram criados todos ao mesmo tempo. A consciência cósmica mantém-se subdividindo-se e gerando centelhas. Assim que a energia da consciência cósmica consegue transformar-se completamente em centelhas, encerra o ciclo de manifestação da consciência cósmica e iniciará o ciclo de regresso à origem. Os espíritos mais uma vez iniciam o retorno ao seu estado original, a consciência cósmica, que nada mais é do que a contração do universo. Este regresso é a desencarnação de Deus. No próximo vídeo, ainda dentro do tema DNA genético e o DNA kármico, eu vou falar sobre a evolução entre todos os reinos. Até lá! E fiquem com Deus!